Pronto. Tá? Então vamos lá. Tá. O objetivo hoje, da aula de hoje, é encontrar a intersecção de curvas em coordenadas polares. Então, quando você tem duas curvas em coordenadas polares, dadas por R igual a F de θ, você tem uma curva alfa, tá? Uma curva alfa, dada por uma equação R igual a F de θ, e você tem uma curva beta, dada por uma equação R igual a G de θ. Muitas vezes é necessário encontrar, para resolver um certo problema, encontrar pontos de intersecção dessas curvas. Tá? Você encontrar esses pontos de intersecção aqui. Encontrar pontos de intersecção, encontrar um ponto como esse. Ok? Para isso, você pensa logo o seguinte: é fácil, tá? É fácil. Se o ponto está aqui, basta eu resolver a equação F de θ igual a G de θ. Basta eu resolver essa equação aqui. F de θ igual a G de θ. Se eu resolver essa equação, eu acho θ. Aí tendo θ, eu tenho um raio, é o mesmo raio, então está aqui. Achei o ponto. Acontece que em coordenadas polares, esta equação, as suas soluções, o conjunto solução desta equação, te dá pontos de intersecção das duas curvas polares. Te dá pontos de intersecção, mas não necessariamente te dá todos os pontos de intersecção. Não é como no caso do gráfico de funções. Porque lá é gráfico de função. Quando você tem, tá? Quando você tem, entendido? Você tem essa equação. O que eu estou dizendo é que o conjunto de solução dessa equação não necessariamente te dá todos os pontos de intersecção de curvas em coordenadas polares. Isso por quê? Bem, primeiro vamos ver que isso é uma verdade quando eu tenho num sistema de coordenadas cartesianas, o que não é o caso. Se eu estou no sistema de coordenadas cartesianas, x e y, aí eu tenho duas funções f e g, tá? Um ponto x0, pega um ponto aqui x0, y0. Você tem o seguinte: um ponto x0, y0 pertence ao gráfico de f, intersecção com o gráfico de g, ou seja, está aqui na intersecção dos dois, se e somente se o y0 é o f de x0, que também é igual ao g de x0. Se e somente se. Ou seja, quando você resolve no sistema de coordenadas cartesianas, quando você resolve esta equação, você encontra todos os pontos de intersecção dos gráficos dessas duas funções. Mas em coordenadas polares não. Por quê? Eu vou colocar uma situação aqui bem elucidativa, que é a seguinte, ó. Suponha que você tenha uma curva alfa dada por uma equação R igual a F de θ, uma curva beta dada por uma equação R igual a G de θ, e suponha que você tem um θ1 tal que o F de θ1 é menor do que o G de θ1.
ambos positivos. Suponha isso. Isso pode ocorrer. Tá? Então você tem o seguinte desenho. Olha o desenho. Está aqui o eixo polar. Está aqui o ângulo θ1. De modo que essa distância daqui para cá é o f de θ1. Ou seja, a curva alfa passa por esse ponto. A curva alfa passa por esse ponto. Aqui, assumir a curva alfa passa por esse ponto. E suponha que essa distância daqui para cá, essa, ó, até aqui, seja o g de θ1, que é maior. Então, a curva beta passa por esse ponto. A curva alfa passa por esse ponto e a curva beta passa por esse. Mas admita, isso pode acontecer, que a curva alfa faz isso. Tem um ponto de intersecção, não tem? Esse ponto de intersecção, ele vai ser obtido resolvendo esta equação? Vai? Vai? Não. Esse ponto não vai ser obtido resolvendo essa equação. Sabe por quê? Porque a verdade que você tem é o seguinte: esse ângulo é o θ1. Quem é esse ângulo aqui? θ1 mais 2π. O que esse desenho está dizendo é o seguinte: é que f de θ1 mais 2π que é esse tamanho, é igual a g de θ1. Ou seja, esse ponto aqui de intersecção das duas curvas, ele não será encontrado resolvendo esta equação, ele será encontrado resolvendo essa. Você entendeu? Mas essa porque é isso que ocorre. E como é que essa equação vai aparecer? Eu tenho que resolver essa. Você vai ver agora o que é que acontece. Qual é o procedimento para achar pontos de detecção essas coisas? Primeiro você tem que observar a seguinte coisa, tá? Dada uma curva em coordenadas polares, é possível ter mais de uma equação, além da equação que você tem, que define a curva, é possível ter outras equações que definem a mesma curva. E aí você vai ver onde é que aparece isso aqui. Que é o seguinte, ó. Seja alfa a curva polar, ou uma curva polar, que é qualquer, uma curva polar determinada pela equação R igual a f de θ. Tá? Uma curva polar determinada por essa equação, R igual a f de θ. Tá? Alfa determinada por essa equação. Agora é o seguinte: dado K inteiro, seja beta
a curva polar determinada pela seguinte equação. Pela equação R igual a G de θ, onde G de θ é igual a menos 1 elevado a K F de θ mais Kπ. Então, para cada K eu tenho uma curva beta, certo? A curva beta é determinada por esta equação, R igual a G de θ, onde G de θ é isso aqui. Vocês entenderam? Então, a primeira coisa que você tem é o seguinte, tem-se a seguinte coisa, o θ, vou destacar de preto aqui, o θ pertence ao domínio da G, se somente se o quê? θ mais Kπ pertence a quem? Ao domínio da F. Ou seja, o domínio da G é o domínio da F é uma translação do domínio da G por Kπ. O domínio da F é uma translação, o domínio da G é uma translação do domínio da F por menos Kπ. Entendeu? Não são os mesmos domínios. Tá certo? São curvas distintas, são funções distintas. Essa equação determina essa curva, esta equação determina a curva que eu estou chamando de beta. Ok? Entendido? Tá? Agora, cada uma dessas curvas é um conjunto de pontos. É o conjunto dos pontos que tem coordenadas polares, tá? Que tem coordenadas polares r-θ. Aí eu vou fazer um parênteses aqui. Farei um parênteses aqui. É um parênteses que eu vou fazer, só para facilitar a notação. É o seguinte, ó. Dado R real e θ real, a notação assim, P r-θ, ou que se lê P de r-θ, denota para a gente, o ponto do plano polar, denota o ponto do plano polar com par de coordenadas polares. Devia ter feito isso antes, fiz agora. Com par de coordenadas polares r-θ. Então, quem é P-r-θ? É o ponto do plano polar com par de coordenadas polares r-θ. Agora, veja bem, você já sabe o seguinte, se um ponto tem r-θ como par de coordenadas polares, ele não só tem r-θ como par de coordenadas polares. Tem? Tem não. Daí, você tem a seguinte conclusão. Daí, o ponto que tem r-θ como coordenadas polares, ele é o mesmo ponto que tem menos 1 elevado a K R, θ mais Kπ, como par de coordenadas polares. Estão lembrados? Porque se r-θ é par de coordenadas polares de P, menos 1 elevado a KR, θ mais Kπ, também é par de coordenadas polares de P. E isso vale qualquer que seja K pertencente a Z. Isso vale tanto para mais como para menos. Que também vale para menos. Para menos, o mais não vale para mais, né? Então, se vale para mais, vale para menos K.
Tá certo? Então fica menos 1 menos K menos K menos K. Mas menos 1 elevado a menos K é menos 1 elevado a K. É ou não é? Então vale para mais Kπ e também vale para menos Kπ. Entendido aí? Então o que isso aqui guardado está dizendo? Diante da notação, o ponto com coordenadas polares r θ é também o ponto com coordenadas polares menos 1 elevado a kr, θ mais Kπ, qualquer que seja o K, real não, corrigindo, qualquer que seja o K o quê? Inteiro. Inteiro. Absurdo que estava escrito aqui, qualquer que seja o K inteiro. Tá? Mas também é o ponto que tem coordenadas polares menos 1 elevado a kr menos θ mais Kπ. Então, feita essa observação, tá? Eu consigo prosseguir com as minhas. Então, primeira coisa, tem-se isso. Θ está no domínio da G, se somente se θ mais Kπ está no domínio da F. Onde alfa é a curva tem coordenadas polares, é a curva determinada por esta equação, e beta é a curva determinada por esta equação, sendo G essa função aqui. Então você tem isso, θ é isso aqui. Agora observe uma coisa, vire para cá, meu filho, por favor. Você tem essa primeira observação aqui, que eu vou botar um asteriscozinho. Aqui, ó. Isso aqui, tá? Asteriscozinho. Tem-se isso. Agora tem outra coisa também. A curva alfa é um conjunto de pontos. Quem é a curva alfa? É o conjunto de todos os pontos com coordenadas polares f, θ, θ. Onde θ pertence ao domínio da f. Olha aqui, ó. Aqui, ó. A alfa não é determinada por essa equação. Então é o conjunto de todos os pontos, a curva alfa é o conjunto de todos os pontos que tem coordenadas polares, o que? F de θ, θ. Que tem F de θ, θ como par de coordenadas polares, onde θ está no domínio da F. Tá? Entendido? E quem é a curva beta? A curva beta é o conjunto de todos os pontos, é o conjunto formado por cada ponto que tem coordenada polar G de θ, θ. Onde θ pertence a quê? Ao domínio da G. Então, entendido aí? Tá? Tá certo? Agora veja quem é G, ó. Veja quem é G de θ, ó. Olha aqui, ó. G de θ é isso aqui. Tá? R igual a G de θ é a equação que determina a curva beta. Agora, observe o seguinte, ó. Se o ponto P pertence à curva alfa, então P tem coordenadas polares, P está na curva alfa, então P tem coordenadas polares o quê? F de θ1, θ1, onde θ1 pertence a quê? Ao domínio da F. Mas olha, mas isso garante que P tem par de coordenadas polares menos 1 elevado a k vezes o raio, que é f de θ1, θ1 mais Kπ, ou θ1 menos Kπ. Não é não? Esse K aqui, eu estou usando esse K que está definindo a curva G. Dado K, encerre com essa outra.